No isolamento do vale delineado pelos picos dos Andes, uma pedra esculpida traz um testemunho mudo dos sonhos eternos da humanidade para a conquista da natureza. A pedra registra antigos planos para irrigação, modelados nos declives montanhosos à sua volta. Próxima à nascente do rio Amazonas, conforme constatam Jean-Michel Cousteau e Dominique Sumian, um mosaico elaborado de canais e patamares foram esculpidos nas encostas das montanhas, transformando ladeiras íngremes em campos produtivos. O trabalho manual que remodelou o curso inicial do Amazonas foi realizado pelos Incas, primeiros engenheiros da América do Sul. Hoje, através da vasta bacia amazônica, a ambição do homem se faz presente. A natureza é tomada de ação. Rios são alterados, exuberantes florestas atacadas. No entanto, máquinas que invadem a selva amazônica muitas vezes falham. São sobrepujadas por um mundo de vegetação emaranhada e de intrincada complexidade. Conforme verá a expedição de Cousteau ao Amazonas, ao sondar o futuro da última grande fronteira, a Amazônia defende suas riquezas. Repele às vezes até modernos engenheiros e equipamentos pesados. Será a floresta conquistada pelo novo contingente de colonizadores e caçadores de fortuna que estão afluindo? Ou será verdadeiro um provérbio dos nativos do Amazonas? Os deuses são poderosos, dizem os índios. Porém, mais poderosa ainda é a selva. Jacques Cousteau, na Amazônia. Projetos para a Amazônia. Amanhece. Quase 1.600 quilômetros de Amazonas percorridos. A bordo do Calypso, base da expedição Cousteau, começa um trabalho diário de descoberta num deserto pouco conhecido. Em quase 300 dias de levantamento do rio mais poderoso do mundo, Alberto Falco, chefe da expedição, e o comandante Cousteau despacham uma equipe no Zodiac em busca de um lago escondido na selva. A equipe penetra numa região em que rios sinuosos levam a lugares ainda não descobertos, ou a becos sem saída, onde a vegetação é fascinante e provocante. A
exuberância verde da Amazônia brota da floresta. Tapetes nivelam as superfícies dos rios, tornando a penetração impossível sem um facão. É obstáculo após obstáculo. É imprevisível a mudança do nível do rio. A água dá lugar à lama. A equipe, com sua missão bloqueada pela selva e pela lama, pede instruções ao Calypso. Bien reçu, Jacques. Décidément, tout est compliqué ici. Écoutez, un peu de patience. Je vous envoie l'hélicoptère. À vous. Durante séculos, as florestas e os rios da Amazônia, misteriosos e desconhecidos, predominaram sobre os intrusos humanos. Perdidos na imensidão nebulosa, atormentados pela lama e pela doença, e tragados cada vez mais pela floresta, os invasores abandonaram seus sonhos de domar o Amazonas. A selva, diziam eles, nunca é o que parece ser. Mas as barreiras que paralisaram conquistadores a cavalo, hoje apenas atrasam homens com máquinas pesadas. A persistência e a tecnologia triunfam temporariamente. Em curtos voos, a equipe salta uma barreira, enquanto os barcos, incômodos visitantes ao domínio de gaviões e araras, aguardam a próxima. Mas, por enquanto, o Amazonas ainda domina. O lago recluso permanece escondido por rios ramificados e muros de vegetação. No interior da selva, entretanto, a equipe descobre uma família que vive isolada. Jacques Constant e Falco ficam sabendo que o homem é um seringueiro, coletor de borracha. Ele percorre a selva para colher a preciosa substância, como gerações de pioneiros solitários, que há um século deram início à primeira grande corrida à Amazônia. Antes extraído por índios que, confusos com o leite elástico, fabricavam brinquedos com ele, o látex goteja das seringueiras quando a casca externa é fatiada. O que corre pela lâmina do coletor não é seiva, e sim um fluido aquoso em que estão suspensas partículas de borracha. Matéria-prima para inúmeros produtos, o látex continua um enigma, sendo ainda desconhecida sua função original dentro da seringueira. Antes de levar o látex para compradores distantes, o seringueiro primeiro seca o líquido formando uma bola esponjosa. Girando durante horas sobre um braseiro, ele forma, camada por camada, num esforço esmerado, conforme o fluido se coagula, uma bola de borracha que vale $150. Mas este material, que hoje dá apenas para o seringueiro sobreviver, antes desencadeou um caos. A borracha bruta era ouro branco. Sua única fonte, o Amazonas. A invenção do automóvel e da roda pneumática transformou a borracha, antes mera curiosidade, em substância preciosa. Para abastecer a insaciável demanda de linhas de montagem, empresários e caçadores de tesouros correram para a Amazônia. O surto da borracha competiu com as grandes corridas do ouro. Manaus era sua capital, um posto comercial transformado de repente em uma Paris na selva, completa com telefones e bondes. Os barões da borracha enriqueceram, construíram casas suntuosas, enviavam roupa para lavar em Londres, pagaram a viagem do projetista da Torre Eiffel ao Amazonas para planejar o mercado de peixes. Hoje permanecem apenas algumas relíquias da época. No grande teatro, agora vazio, construído com material europeu, ecoou antes a música de Caruso e de Jenny Lind. De repente, o surto acabou. O comércio da borracha mudou-se para novas plantações na Ásia. Manaus foi abandonada.
Mas a saga da borracha continuou. Henry Ford, o magnata do automóvel, veio ao Amazonas, ao local agora visitado por Jean Michel e Jacques Cousteau. Hoje, como uma cidade fantasma, o projeto denominado Fordlândia era destinado a retirar borracha de uma propriedade tão grande quanto o Distrito Federal e competir com aqueles que contrabandearam as sementes para plantações similares na Ásia. Ford tentou 18 anos, depois desistiu, derrotado pelo Amazonas. A cuidadosa plantação de Ford sofreu infestação, desconhecida na Ásia, sufocada naturalmente pelas seringueiras selvagens, amplamente disseminadas. Quando surgiu a borracha sintética, o projeto enfraqueceu. Bosques que produziriam uma fortuna agora fornecem sombra para o gado. A 800 quilômetros sudoeste de Manaus, uma máquina extravagante penetra na tranquilidade tropical, evocando lembranças de outro esquema para lucrar com a selva. Mascarado de conquistador florestal, o monstro de ferro é, na realidade, remanescente solitário de um dos maiores fracassos mecânicos da humanidade. Uma equipe de Cousteau, chefiada por Raymond Cole, chega a Porto Velho, local da ferrovia Madeira-Mamoré, projeto ainda lembrado como a primeira grande disputa entre o homem moderno e a selva amazônica. É domingo, tarde de diversão no lugar para se fugir ao calor equatorial. Comprar um sorvete e relembrar os velhos divertimentos da infância. A inocência de um fim de semana ao ar livre disfarça uma tragédia monumental. A maioria dos passageiros de hoje desconhece que morreu mais gente na construção desta ferrovia do que em qualquer outra obra da história moderna, inclusive o Canal de Panamá. Vieram operários de todo mundo para morrer na selva. Tudo o que resta é uma viagem turística e pombos trazidos para cá por operários. Imigrantes mortos há muito tempo. Quando se espalhou a febre da borracha, a ferrovia iniciada em 1872 iria carregar um tesouro em látex da antiga selva boliviana aos barcos que esperavam no Brasil. Engenheiros americanos e britânicos zombaram do desafio: assentar trilhos cortando 360 quilômetros de floresta. Mas o Amazonas revidou com doenças, rios desviados, tempestades torrenciais e densidade impenetrável. O resultado do contra-ataque da selva produziu um número elevado de baixas. 30 mil homens hospitalizados em apenas 4 anos. 10 mil mortos. A competição transformou-se numa guerra total. A floresta que engenheiros programaram abrir em 5 anos repeliu grupos de trabalho durante 40, derrotando uma série de empreiteiras. Doentes, desanimados, os trabalhadores fugiam para encontrar novos horrores na selva sem trilhas. Aqueles que sobreviveram repetiam um slogan macabro: sob cada dormente, um esqueleto humano. Eles a batizaram de Ferrovia do Diabo. Ironicamente, no mesmo ano em que a ferrovia foi finalmente concluída, terminou o surto da borracha. Sem carga para levar, a linha foi abandonada, quase toda a estrada destruída, transformando-se em cemitério de trabalhadores. Hello, my friend. Hoje, seguindo um pequeno itinerário, uma única locomotiva reformada transporta curiosos e turistas uma vez por semana, 24 quilômetros ida e volta. Uma tranquila peça de museu, levando pouco mais do que o riso das crianças. A mais poderosa máquina do seu tempo foi subjugada pela floresta.
próximo ao delta do Amazonas, o comandante Cousteau e o piloto Bob Brownback partem para investigar uma trilha na selva que pode ser a chave do futuro da Amazônia. Aparentemente intocável, aparece uma surpresa. Sobrevoando a imensa floresta, os homens avistam uma ilha industrial encravada na selva. Além das chaminés, restam apenas relíquias carbonizadas de uma floresta antes rica em 400 espécies de árvores, agora replantada com mudas de apenas 3. A transformada floresta fazia parte até recentemente da maior extensão de terra do mundo, propriedade de um único homem, área com mais de 1 milhão de hectares. No centro, a maior fábrica de polpa de papel do mundo no gênero espalha-se no isolamento da selva, além do alcance de qualquer estrada. É chamada Jari, o maior projeto de silvicultura tropical da Terra. Acompanhado pelos diretores do Jari, Cousteau inspeciona o que alguns chamam de modelo para o futuro do Amazonas. Aqui são consumidas diariamente quase 5 mil toneladas de madeira para produzir 750 toneladas de polpa de papel, que se transformarão em livros, filtros, lenços de papel. Jari foi idealizado pelo americano Daniel Ludwig, que comprou a terra em 1967 e aplicou no seu desenvolvimento aproximadamente $1 bilhão. De repente, em 82, ele vendeu Jari. One question comes to my mind that I don't know if you can answer it because it's very personal, but why the hell did Mr. Ludwig abandon this project? Because it seems a fabulous project. What happened to him? Para Daniel Ludwig, Jari foi uma paixão absorvente durante 15 anos. Gastou $250 milhões na construção da fábrica de polpa e de um gerador de força do Japão. Depois, em 78, enviou barcaças flutuando até o Amazonas. A fábrica de 17 andares, grande demais para passar pelo Canal do Panamá, foi rebocada através de 3 oceanos. O projeto não teve precedentes. Após uma carreira visionária que incluía a invenção de um superpetroleiro, Ludwig, o homem mais rico da América na ocasião, iria carregar pelo mundo um gigante de aço para enfrentar a selva mais proibida do planeta. A viagem levou 87 dias. Percorreu 27 mil quilômetros de um parque industrial equipado com todo o ferramental conhecido pelo homem para uma selva virgem, do outro lado do planeta, onde não existiam operários nem materiais que se adaptassem a uma fábrica dessas. Foi a maior estrutura que já navegou pelo Amazonas. Para os nativos da selva, parecia uma cidade inteira que descia o rio. Quando a fábrica chegou, Ludwig esperava transformar a Amazônia em fonte mundial do papel. Quando o Calypso chegou, ainda se discutia o sucesso ou o fracasso do Jari. O navio atracou na fábrica, agora propriedade de um consórcio de empresas brasileiras que procuram os lucros que Ludwig não usufruiu. Seu grande plano esbarrou com sérios problemas. O solo fraco da selva foi compactado pela maquinaria pesada. Ludwig fez experiências com várias máquinas e árvores, mas por fim o governo decidiu não construir uma hidroelétrica na propriedade Jari. Ludwig teve que utilizar uma porção substancial de sua plantação e as árvores nativas derrubadas para abastecer a fábrica. Finalmente, não conseguindo os prometidos títulos de propriedade, ele desistiu, perdendo talvez $750 milhões em seu sonho. Diante de Cousteau eleva-se um símbolo da audácia humana.
A floresta exuberante, antes espreitada por onças e ornada por orquídeas, seca ao sol, reduzida a uma montanha de lascas de madeira sem vida. A fragrância da madeira é levada pelo vento. A tempestade de flocos carrega a vitalidade da terra. Nutrientes confinados dentro das árvores da selva, não em seu solo. Para ajudar a avaliar o futuro do jari, junta-se a equipe de Cousteau o Dr. Howard Odum, renomado ecologista que estuda os sistemas mundiais de energia. As prodigiosas árvores da Amazônia alimentam-se a si próprias, recirculando rapidamente sua química de vida da folha morta para a raiz, para os ramos e para a folha. A floresta continua rica, o solo abaixo, pobre. É a antiga fertilidade da selva que as serras elétricas removem. Gradualmente, uma opulência de espécies que evoluiu desde os tempos pré-históricos dá lugar a uma floresta vastamente danificada para fins lucrativos. Watch the snakes. Well, that's some of the sun leaves. Notice how curled they are and smaller, thicker. And they have most of the photosynthesis done up on top in these guys. No solo fraco abaixo da selva nativa, há um emaranhado de raízes que sustenta a exuberância da floresta. That's what makes the nutrients go round and round. Why it does so well. You pour radioisotopes on top, and it doesn't come through. It goes right back at the tree. So, there's more of this in the Amazon than there are in other lowland forests. Look at all those roots. Pretty stuff in it. See here? So, when that's gone, the nutrients gone. As perguntas são muitas. A nova e metódica floresta do jari irá florescer? Ou o solo estará exaurido dentro de poucos anos, necessitando de fertilizantes de alto custo? Será o jari executado em outro local do Amazonas, sem seu sucesso ser provado? This project is so fascinating is that the world talks about what would happen if we were running on total solar energy. And you're actually almost doing it here. And one of the toughest questions is, can a plant like this run if the virgin forest wood they're using to heat the plant with runs out? Good, tough question. They'll have to bring in something else, coal or oil, if the... see the heat. They had a wonderful project of making a dam on the Jari River to get natural power. O destino do jari talvez repouse no rio que o atravessa. As águas turbulentas, uma vez represadas, poderiam impulsionar a fábrica jari e talvez garantir o sucesso do projeto. Onde há cabos de transmissão de força, a indústria pode acompanhar. Os condutores de eletricidade pendurados pela selva ao sul de Belém são um sinal de mudança iminente do potencial de energia das águas do Amazonas. Para gerar energia e abrir a Amazônia, o Brasil está construindo agora no Rio Tocantins a quarta maior hidroelétrica do mundo. Como observam Richard Murphy e o cientista Mark Brown, a represa de Tucuruí, quase terminada, irá gerar em breve energia suficiente para atrair indústrias. Represando os afluentes do Amazonas, o Brasil sonha em se tornar a Arábia Saudita das hidroelétricas, atraindo para a selva um fluxo de gente, incentivando caçadores de fortuna a desbravarem as terras escondidas por baixo do natural cobertor de vida do Amazonas. Um veio de extraordinárias riquezas minerais já foi encontrado ao sul de Tucuruí. O complexo das minas de Carajás é uma montanha de ferro quase puro. Contém 7% de todo o minério de ferro do planeta, misturado a uma dezena de outros minerais valiosos. Alguns técnicos brasileiros
prevêem, com a expansão desse projeto, a criação de novos povoados na selva. If we hold this production 35 million ton a year, it will, to finish with all this deposit, to take all this iron ore over, it will take more than 400 years. A engenharia humana sedenta de recursos, desta vez armada com equipamento pesado, ocupa novamente a selva. Mineiros, madeireiros, famílias despejadas surgem inexoravelmente na última grande fronteira. Antigas florestas irão prevalecer as chaminés? Cousteau e os cientistas Odum e Brown fazem no computador a previsão de um século usando tendências atuais. A chegada das estradas aumenta o crescimento. Cidades se propagam pela selva. Breve, quase metade da Amazônia estará desenvolvida. A expectativa dos cientistas é de que o crescimento chegará ao auge quando os recursos atingirem seus limites. Florestas bem administradas poderão sobreviver. Num mundo onde desaparece o combustível fóssil, uma Amazônia não devastada poderia ser o paraíso de energia solar do próximo século. Após milhares de quilômetros de lama e de selva sufocante, a equipe de Cousteau aproxima-se da civilização e do final de mais esta missão. Foi a mais ambiciosa expedição moderna à Amazônia. Agora as equipes se encontram em Belém, na passagem do Amazonas para o oceano. O equipamento será embarcado de volta. Os homens do mar que navegaram uma selva voltam para casa finalmente. Quando a jornada dos caminhões chega ao fim no mercado de Belém, mais adiante outra viagem começa. A equipe do Calypso deixa agora o rio mais poderoso do mundo. Carregado com duplicatas das amostras científicas para analisar, filmes para revelar, o navio dirige-se novamente ao oceano. Para a tripulação e para os cientistas, o trabalho de descoberta continua. O despejo imenso do rio penetra o oceano adentro, enriquece correntes que fluem em direção norte. Os estudos desta equipe ajudarão a avaliar o efeito deste maciço sistema de raízes de água doce sobre o próprio mar. Durante 18 meses, o colosso fluvial hipnotizou a equipe de Cousteau. Milhares de artérias conduzindo a poeira andina e a fertilidade da selva para o mar, o aparelho circulatório do mundo. Adiante, Amazonas e oceano convergem. Velhos amigos acompanharam Cousteau na travessia da fronteira líquida para um reino familiar, onde árvores não dominam, olhos não se escondem entre folhas, golfinhos dançam ao sol e a vida renasce perpetuamente. Como o próprio Amazonas, Jacques Cousteau e seus companheiros voltam para casa. As semanas passam e a odisseia de caminhão de Cousteau continua. A equipe a centenas de quilômetros da civilização às vezes testemunha o esforço da selva insistindo em invadir, em se apossar novamente da estrada. Vez por outra, as complicadas trilhas levam à água, uma oportunidade para exploração. Às vezes, os afluentes no interior da selva são conhecidos apenas pelos índios, em pirogas. A equipe de sua estranha plataforma de mergulho desce para um mundo jamais explorado com equipamento ou câmera. Aqui até o rio parece invadido pela selva. No fundo, um recife de ramos caídos.
mergulhador Arturo Calvo, um pequeno peixe foge. Denominado acaribodó no Brasil, carachama no Peru, o animal reflete o comportamento estranho adotado por algumas espécies para sobreviverem nas águas do Amazonas. Com seu corpo primitivo e revestido de uma armadura, o peixe cava para ele uma série de cavernas ao longo do leito do rio. Agora ele procura freneticamente um abrigo na fileira de refúgios cuidadosamente preparados. O breve encontro termina. Um nadador se afasta cauteloso das rijas espinhas dorsais, o outro da criatura que carrega um pedaço do sol. Nas profundezas da floresta, os peixes, abaixo da superfície opaca do rio, são para alguns joias vivas a serem apanhadas. Estas joias passadas para os negociantes irão morar em aquários domésticos, do outro lado do mundo. Entre os capturados, o mergulhador Calvo encontra espécies com quem ele nadou uma hora antes. A colheita das belezas tropicais é livre, mas acarreta perigos ocultos, incluindo piranhas e poraquês. O rapaz aceita a dor com coragem e austeridade, a maneira típica amazonense. Ele ri. Mas os homens sabem que os órgãos da cauda de um poraquê, peixe elétrico, semelhante a uma bateria, pode descarregar 600 volts ou mais, o suficiente para paralisar temporariamente um ser humano. No segundo mês de viagem de caminhão, chega a época chuvosa. As estradas poeirentas vão aos poucos amaciando pelas enxurradas diárias, até restar uma faixa interminável de água e lama. Durante os 6 meses de estação chuvosa na Amazônia, a rodovia, que é uma linha vital para o povo da floresta, torna-se quase intransitável. Uma viagem normal de 3 dias pode se transformar num pesadelo de 6 semanas. A lama atola até quem traz o socorro. O trator foi convocado para libertar um caminhão. A chuva que atola o tráfego também deixa feridas na própria rodovia. As tempestades torrenciais abrem canais na terra. A estrada sem o guarda-chuva da floresta transforma-se numa vala vazia. O governo que abriu a estrada não tem condições de pavimentá-la ou consertá-la, tornando incerto o futuro de mais um projeto para invadir a Amazônia. À beira da estrada, como frágeis monumentos, pequenos pilares de solo abrigados por seixos dão uma prova das vitórias contra a chuva torrencial. Apesar de seus problemas, a estrada para alguns ainda é uma trilha moderna. Ao sul do Amazonas, no estado de Rondônia, com uma área igual à da Alemanha Ocidental, a equipe encontra um cenário do velho oeste americano. O gado levado para o mercado abandona extensas fazendas onde a floresta foi transformada em pasto. O
território virgem que leva fazendeiros a Rondônia também atrai os colonos. Na cidade de Vilhena chega um grupo de esperançosos colonos incentivados por projetos brasileiros à procura de terra livre na Amazônia. Os colonos, como os fazendeiros através dos tempos, preparam suas terras e fazem plantações. Mas muitos acham improdutivo o solo frequentemente pobre da Amazônia, opressivas suas chuvas implacáveis e suas doenças, uma ameaça para jovens famílias. Imigrante, de onde vem? Rio Grande do Sul. Do sul de... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É. Ha venido aqui por quê? O Inca me deu um pedaço de terra, mas a terra era muito ruim, sabe? Então eu entreguei pro Inca de novo e vim aí na chácara aí. Esta terra que está aqui, não tenha medo que lhe quitam outra vez? Não. Tem toda a documentação? Não, documento não tem ainda, né? Mas pra perder também. Mas a terra? Perder, Tem problema? Que ali, quem trabalha, eu acho que tem o direito de fazer alguma coisa, né? De ter alguma coisa, né? São muitas as variações desta história. Para aliviar problemas populacionais, os pobres da zona urbana com pouca experiência agrícola e os agricultores sem terras são incentivados a sair das cidades para colonizar a selva. Bem-sucedidos ou não, lentamente eles vão despojando a terra de suas árvores. O Dr. Henrique Bergamin, diretor do Instituto de Pesquisa da Amazônia Brasileira, procura desenvolvimento menos prejudicial. People would like to know, is it at all possible to exploit this forest and at the same time to preserve it? Yes, we believe so. You see, what we are trying to press on the people, on the government, is that the vocation of this land, of this ecosystem, is perennial trees, not annual crops. What do you think of the future of the Várzea for the mass production of rice? Yes, production of food, not only rice. I believe that the only place where you can have very good production of food is Várzea. O local agora para experiências na plantação de arroz é a Várzea, uma planície aluvial encharcada às margens do Amazonas. Pouco usada, rica em nutrientes do tamanho da Áustria, pode ser lucrativa na produção de arroz. O economista agrônomo Francisco Andrade é otimista. That you are getting out of those rice fields and the vastness of the Várzea, of the area that is flooded every year. If appropriate investments were made, Brazil could feed the world in rice. I agree with you entirely. From a purely technical point of view, it's very feasible. You see, 50% of the water that's raining here comes from the ocean. Yeah. And 50% comes from the evapotranspiration of the forest. Yes. Meaning that if you cut the forest, you will lose this evapotranspiration. Cousteau comenta: metade da chuva da Amazônia se eleva das árvores como vapores. O Amazonas recicla suas águas. Árvore para nuvem, nuvem para árvore. Cortar árvores é matar a chuva. A equipe Cousteau, viajando num caminhão de 6 rodas em direção à região de mineração ao sul de Itaituba, aprende mais uma vez que os caminhos da floresta escondem muitas armadilhas ou emboscadas. Para alguns, voar é mais rápido. Em pequenos campos temporários abertos na selva, táxis aéreos chegam e saem a intervalos frequentes. Mas os riscos podem ser grandes. Atravessando outro emaranhado de árvores e arbustos cortados, Raymond Call fica extasiado ao descobrir um outro tipo de caboclo em Marupá. Aqui, como os pioneiros e latifundiários do velho oeste americano, os homens podem ganhar um título da terra limpando-a. Presume-se que o novo proprietário irá agora cultivar seus campos, fazer plantações. Mas na região do ouro,
o desmatamento é o único prelúdio necessário para devastar a própria terra na busca febril de riquezas. Trabalhei tanto para cumprir minha obrigação. Milhares de toneladas de terra carregada de minério deslizam pelas calhas e crivos apropriados que separam o cascalho mais grosso. No cobertor, no fundo da cuba, aparece um brilho amarelo, um punhado de pó de ouro. Um Prataituba com destino ao Marupa. Cheguei em Taituba, gostei demais da animação. Da cidade baixa ao aeroporto. Apesar dos ganhos, a vida no acampamento é árida. Confortada apenas pela cachaça ou por mulheres alugadas, às vezes por uma semana, os garimpeiros levam um tipo de vida incerta. Trabalhando horas infindáveis, eles são alimentados pela esperança, pelo sonho da grande descoberta, um Eldorado particular, a terra imaginária escondida na sujeira humana. Sentado na pista, veio uma menina me consolar. E foi logo dizendo, benzinho, vamos logo embarcar nesta canoinha que é a florzinha do Marupa. Adeus, 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 e não vai chorar, e não vai chorar. Vou pra Taituba com destino ao Marupa. No Brasil Oeste, a quase 100 quilômetros de Porto Velho, o helicóptero de Cousteau aproxima-se de outro povoado de Esturto de Ouro. A grande frota de barcaças enfileiradas no Rio Madeira tentando aspirar as areias douradas do fundo do próprio rio. Como descobre a equipe Cousteau, algumas barcaças são usadas como armazéns flutuantes, oficinas e até como casa. Mas a maioria será simplesmente usada como plataformas de recuperação de ouro, cada uma com um grupo de 2 ou 3 mergulhadores, que trabalham em turmas e recebem do proprietário até metade do ouro encontrado. Dispostos a se juntar a eles, Raymond Coll e Arturo Calvo sabem que os riscos podem ser grandes. A maioria dos 1.500 mergulhadores pouco conhecem de técnicas de mergulho ou de segurança. Muitos, ao varrerem o fundo do rio com mangueiras de sucção durante 3 horas seguidas, são içados, cuspindo sangue devido a uma embolia. Tendo como único cabo de segurança seu tubo de ar, fio do qual dependem suas vidas, alguns ficaram presos por desmoronamentos ou árvores submersas que tombam numa corrente de 6 nós. Quando as barcaças convergem para um veio rico, a superfície do rio esconde às vezes uma competição mortal lá embaixo. Muitos mergulhadores, guiando cegamente uma mangueira de sucção a grandes profundidades, têm seu tubo de ar cortado pela faca de um rival que eles não conseguem enxergar. Indiferente à dificuldade humana, o trabalho das barcaças raramente para por muito tempo. Hora após hora, dia após dia, toneladas contínuas de depósito aluvial são lavadas em bandejas. Um curioso sistema digestivo mecânico, recebendo e expelindo o cascalho e a areia do rio, para extrair apenas um pouco do precioso ouro. Em um mês normal, uma barcaça pode arrecadar 5,5 kg de ouro, e cada mergulhador recebe o equivalente a $13.000.
A superfície do rio, tranquila à luz do sol, é uma alegre visão para Raymond Cole quando volta de seu mergulho. Um veterano explorador do fundo do mar, Cole aventurou-se em muitas águas perigosas. Contudo, até ele ficou assustado pelos riscos da operação de mineração no escuro, com fortes correntes no fundo. Mas há um risco ainda maior não só para mergulhadores, mas para todos que garimpam ouro ou que vivem no rio. E como frequentemente acontece, tem o rosto da inocência. Em um esforço final para separar da areia os grãos e flocos de ouro, o garimpeiro pinga algumas gotas de mercúrio na bateia e mexe cuidadosamente. O mercúrio, ligando-se facilmente com muitos minerais, há muito tem sido usado no processamento do ouro, capturando rápida e efetivamente as finas partículas amarelas escondidas na bateia. Mais tarde, qualquer excesso é removido espremendo a amálgama num lenço. O garimpeiro, colocando a amálgama ouro-mercúrio em uma panela, prepara-se agora para reclamar seu tesouro, queimando o mercúrio com um maçarico. Por descuido ou ignorância dos perigos dos vapores nocivos que desprendem, observadores e crianças brincando além do garimpeiro estão sujeitos ao risco de envenenamento. O próprio rio é regularmente contaminado pelo mercúrio derramado. Estimando que 30 toneladas no mínimo de mercúrio foram perdidas nos últimos 4 anos, Jean-Michel resolve investigar. Junto com Jacques Constant e Dennis Powers, cientistas convidados para a expedição do Amazonas, ele se prepara para testar o nível de poluição do rio. O Madeira, correndo abaixo das barcaças através de uma série de rápidos, mergulha finalmente numa cascata, uma barreira natural e local de pesca. Aqui, centenas de bagres são apanhados diariamente e preparados para venda em Porto Velho ou nos acampamentos de ouro a 35 quilômetros do rio. A equipe coleta amostras de água e peixes recém-pescados no rio. Após ser cuidadosamente pesado, os dados são registrados por Powers e Constant. O peixe é rapidamente congelado e depois enviado para a Universidade Johns Hopkins e laboratório em Mônaco para análise detalhada. O exame inicial de um peixe mostra apenas um grande número de parasitas. Testes posteriores das amostras revelam mais do dobro do nível comum de mercúrio. Como o mercúrio pode se acumular durante vários anos antes de surgir distúrbios nervosos, as amostras indicam claramente uma crescente ameaça no Madeira. Enquanto isso, crianças continuam a limpar o peixe suspeito que elas e suas famílias comerão.